Os primeiros cristãos, quando se encontravam, diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Um dizia isso e o outro respondia: Amém, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. Não era uma simples saudação, uma saudação religiosa, era mais do que isso, era uma profissão de fé. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor, ou Kyrios em grego, que é mais do que um pronome de tratamento, mas significa aquele que é dono de todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que mantém em suas mãos todas as coisas. Isso quer dizer, Jesus é o Senhor. Nós encontramos, inclusive, o apóstolo Paulo, antes de falar dos dons, falando a respeito da ação do Espírito Santo, que ninguém é capaz de dizer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, se não for movido pelo Espírito Santo. E Paulo chegou a dizer na carta aos Romanos, no capítulo 10, que aquele que diz com a boca, que proclama com a boca, que Jesus Cristo é o Senhor, e crê no seu coração que Ele ressuscitou, isto é, que Ele está vivo, essa pessoa vai ser salva. Então veja, gente, a importância dessa proclamação. Jesus Cristo é o Senhor, é a máxima proclamação da fé cristã. Apesar de nós não utilizarmos muito essa frase, como os primeiros cristãos utilizavam, né? Essa é, digamos assim, o resumo da nossa fé, né? Nós aguardamos o Senhor que virá, o Kyrios que virá. É muito bonito, né? Exatamente é a nossa fé. No entanto, dizer que Jesus Cristo é o Senhor implica muita coisa. Às vezes, gente, nós utilizamos as palavras de uma maneira, digamos assim, superficial. Não é? Principalmente nos dias de hoje, que há muita necessidade de palavras, né? Veja, por exemplo, a internet, quantas palavras, quanta gente falando, quanta coisa, né? TikTok, essas coisas todas que hoje nós temos, são muitas pessoas falando muitas coisas. Eu um dia li que hoje as pessoas, elas não conseguem mais guardar o que ouvem, não é? Não conseguem mais guardar o que ouvem. Então há muita informação e pouco conhecimento. Por quê? É muita coisa, né? Para a nossa cabeça, a gente guardar tantas coisas. E chegou um tempo no início da fé cristã que as pessoas começaram a perder o sentido daquilo que estavam falando. Veja, todos os domingos nós professamos a fé, né? Essa profissão de fé, ela vem de dois concílios, o concílio de Constantinopla e o concílio de Nicéia. De Nicéia até veio antes. Então, esses dois concílios, esse encontro mundial, né, de bispos, determinou o que de fato nós cremos, porque antes disso havia muitas ideias, né? Existia um grande, digamos, mestre da igreja, ele não é considerado um santo da igreja, mas um grande mestre, falou muitas coisas, Orígenes, que ele chegava até mesmo a dizer da possibilidade da reencarnação, isso lá no início da fé cristã. E não sei a partir do que ele dizia, porque Jesus, que veio ensinar todas as coisas, nunca falou a respeito disso. É verdade, disse que é necessário nascer de novo, mas Nicodemos até fez uma pergunta para ele, né? Quando alguém fala uma coisa dessa, nascer de novo, então quer dizer que a gente vai ter que voltar lá para a barriga da mãe, né? Com certeza ele já tinha ouvido falar da ideia da reencarnação, morrer e voltar em outro corpo. Jesus falou: não, Nicodemos, você é mestre em Israel,
mas você não entende certas coisas. Não é voltar para a barriga da mãe, é um nascimento, não é nascimento físico, é nascimento espiritual, né? Simbolizado pela água do batismo, que nos faz criaturas novas, né? Mais tarde a igreja, então, vai determinar que é isso. E olha, todo domingo a gente professa essa fé, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Se alguém perguntar, né? Porque existe muita conversa, né? Mas o que a igreja católica crê? Veja, gente, existem muitas práticas na igreja católica, porque é uma igreja aberta a muitas realidades, mas as práticas que existem na igreja católica não são a nossa profissão de fé. Para alguém ser católico de verdade, a pessoa precisa concordar com aquilo que nós proclamamos aos domingos. Em dia de festa é até um pouquinho mais completo, também mais complicado, né, de entender. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se alguém professa aquilo, crê naquilo, mesmo sem entender completamente tudo aquilo, mas crê, então essa pessoa é cristã, ela é católica, né? As práticas que existem na igreja católica, principalmente da chamada religiosidade popular, não nos faz católicos. Uma pessoa, se fizer as práticas da religiosidade popular, das orações né, que existem, popular, e não professar esta fé, não é católico, não é cristão. Então precisa professar. Porém, gente, nós já colocamos esta profissão de fé há muito tempo no piloto automático, não é? A gente fala de cor. Muita gente até pensa que é uma oração. Eu vou rezar o credo. Não é uma oração. A profissão de fé não é uma oração. Ela é uma proclamação. Eu não estou falando com Deus essas coisas. Eu estou proclamando na presença de Deus que eu creio em tudo aquilo lá. É isso que significa, chamado também de símbolo, né? Porque é a forma como eu expresso a minha fé. No entanto, a gente entra no piloto automático. Às vezes, a pessoa que fala que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muitas vezes tem uma ideia distorcida de Deus. Não é? A pessoa não crê em Deus como Pai. Ela diz que crê no credo, né? Na profissão de fé. Mas no dia a dia ela não crê. Ela acha que Deus é um monstro, que Deus é alguém muito distante, que Deus é um ser grandioso, mas não um ser próximo. Ora, gente, Jesus, ele veio nos ensinar que Deus é nosso Pai, né? No sentido exato de Pai, até porque às vezes, quando se fala de pai, nem todo mundo recebe muito bem essa palavra pai, porque teve um relacionamento um tanto difícil com o seu pai, ou às vezes nem conheceu o pai abandonou a casa. Então, quando fala de pai, a pessoa, né, às vezes estremece. Pai não é boa coisa, eu não me relaciono bem com meu pai, eu não consigo ligar a palavra pai à palavra amor. Mas, gente, aqui Jesus não está falando de um pai terreno, ele está falando de um pai, né, com letra maiúscula, um pai verdadeiro, aquele que cuida de nós, que nos ama com amor infinito e que cuida de nós. Mas apesar da gente professar isso, né, se eu perguntar, vocês creem que Deus é Pai, é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o céu e da terra? Tem certeza que todo mundo vai dizer, lógico que sim, né? Lógico que sim. Mas na prática, crê? Depende. Depende como vê Deus, depende como se relaciona com Deus, depende de qual é o papel de Deus, qual é a importância de Deus na sua vida. Às vezes eu posso falar uma coisa e sentir outra, não é? Às vezes a gente pode falar para uma pessoa assim, olha, eu gosto muito de você, mas por dentro a gente não gosta. Aí eu não gosto dessa pessoa, mas eu vou falar para ela que eu não gosto. Por isso que criança é muito sincera, né? Se você quiser saber se a criança gosta de você, pergunta, mas espera a resposta.
Se ela falar que não gosta, não gosta. Pode ter certeza que não gosta. Mas ela falar que gosta, ela gosta, né? Mas nós, gente, nós às vezes não temos essa ligação entre palavra e vida. A gente fala uma coisa, a gente sente outra, a gente fala uma coisa, a gente faz outra, a gente fala uma coisa, a gente vive outra. E aí que nós entramos no Evangelho, a partir então daquela proclamação de fé dos cristãos, que continua sendo também a nossa proclamação de fé. Tanto é que no credo está lá, crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Então, se a gente crê, a gente está salvo, porque Ele é o Senhor da nossa vida. No entanto, gente, apesar de a gente falar que crê, né, de usar a palavra Senhor, pelo menos nas orações da missa, por nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente falar o Senhor Jesus Cristo, mas será que de fato nós cremos que Ele é o Senhor? Eu creio. Mas o que significa crer na Sagrada Escritura? Significa aderir àquela verdade. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor implica a nossa vida, gente. Não é o tipo de frase que a gente fala e deixa para lá. Não, é uma frase que a gente fala ou proclama na profissão de fé. Pelo menos essa hora todos nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor da igreja. Implica algo, e Jesus diz o que implica. Veja, aqui nós estamos no capítulo 7 de Mateus, que é a conclusão do chamado Sermão da Montanha, quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, começa a ensinar a respeito, né, de coisas essenciais para a vida de um cristão. Começa com as bem-aventuranças, vai falar de perdão, vai falar de uma série de coisas, né? Mas ele conclui dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Aqui está, meus irmãos e irmãs, né, vamos dizer assim, a consequência de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, o sentido de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Se Ele é o Senhor, significa que é Ele que governa a minha vida. Se Ele é o Senhor, significa que é Ele que dirige a minha vida. Se Ele é o Senhor, está acima de tudo e de todos, significa que eu me deixo orientar, dirigir por Ele. Eu sou seu seguidor do Senhor. Então, significa também que aquilo que Ele diz tem uma importância para mim. Aquilo que Ele diz tem um sentido profundo para a minha vida. Aquilo que Ele diz, eu creio ser a verdade e creio ser o caminho de felicidade. A gente não fala tanto de felicidade. Gente, o que a gente não faz para ser feliz, hein? O que a gente não faz para ter alguns minutos de felicidade? Muita coisa. Agora, tudo que a gente escolhe fazer para ser feliz nos torna felizes de verdade? Ou é uma frustração, uma decepção? Eu quero ser feliz. Olha, gente, por isso que Jesus fala para a gente tomar cuidado em julgar as pessoas. Julgar as pessoas, né, quer dizer ver a intenção profunda do coração de alguém. Não significa ver atos. A gente confunde. Eu não posso julgar, significa que eu não posso falar nada para ninguém. Não, se eu estou vendo que aquilo é errado, se eu estou vendo que a pessoa está fazendo mal para ela, fazendo mal para os outros, fazendo mal para quem quer que seja, para o mundo que ela vive, lógico que eu tenho que falar. Lógico. E não só falar, mas corrigir. O próprio Evangelho nos dá um caminho de correção. Você vê teu irmão pecando, errando, fazendo alguma... Você vê, presta atenção. Você vê o teu irmão fazendo algo errado, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, leva testemunhas. Se ele não ouvir nem você, nem as testemunhas, leva para a igreja, né? Quer dizer, naquela época
Significa, leva para a comunidade. Então, expõe o caso, expõe para todo mundo. Mas não expõe no início, vai falar com a pessoa. Né? A gente faz o contrário, a gente fala dos outros, a gente não fala com os outros. Não é verdade? Quando a gente vê alguém errando, a gente já conta para todo mundo. Agora, por WhatsApp, é na hora, né? A pessoa está fazendo alguma coisa, a gente... Olha, fulano está aqui, olha o que ele está fazendo. Aí aquele já passou para 50, daqui a pouco, olha, todo mundo que conhece aquela pessoa já sabe o que ela está fazendo. Não é? Mas, gente, o fato de ver uma pessoa fazendo mal não significa que ela de fato esteja querendo fazer o mal. É nesse sentido que Jesus fala que nós não devemos julgar as intenções, isto é, as intenções do coração, aquilo que está escondido. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um usuário de drogas, ele faz o mal? Lógico que sim. Faz o mal para si, faz o mal para a sociedade, não é verdade? Olha a criminalidade como cresceu, e por trás está a questão das drogas. Por isso que é um absurdo você ouvir quem quer que seja, né, que nós devemos deixar isso correr solto. Como assim correr solto? Do jeito que está, já está do jeito que está. Imagina se correr solto, né? Não dá para transformar aquilo que faz mal em comércio lícito. Deve combater isso, não escancarar isso, né? Às vezes até com aquela ideia, não, mas a gente torna público, isso diminui. Não é assim. Veja os países onde as drogas foram liberadas, gente, se diminuiu. Tem muitos países que voltaram atrás. Se vocês tiverem a curiosidade, coloquem na internet zumbis, né? Zumbis Filadélfia. Coloca isso na internet, zumbis Filadélfia. Só colocar isso já vai mostrar para você uma realidade que hoje está acontecendo, né, nos Estados Unidos, que não é muito diferente da nossa realidade também, né? Realidade de verdadeiros zumbis. Uma vez, indo a São Paulo, eu fui sair ali na Tiradentes, numa saída do metrô, errei e saí da Cracolândia. Olha, gente, daí eu fui caminhar por lá, eu queria conhecer, já que eu saí, né? Eu não fui lá fazer, vocês sabem que a gente vai lá fazer turismo para conhecer, eu não fui fazer turismo. Mas como eu errei saída, eu fui andar, gente, parecia aqueles filmes que você vê, sabe? Aquelas pessoas vivos, mortos, todo mundo andando, sem brilho nos olhos, parece sem destino, sabe? Gente que parece que perdeu o sentido da vida. Vocês sabem, gente, que quando a gente perde o sentido da vida, é como se a gente tivesse morrido. Quando a gente perde as esperanças, como se a gente tivesse morrido. A palavra de Deus fala isso em Ezequiel, né? Quando mostra lá os ossos secos, sabe aquela história dos ossos secos? E aí diz assim, este é o meu povo, que não tem mais esperança, é como se fossem mortos, ressecados. E muita gente que perdeu a esperança, e às vezes busca nas drogas uma forma, né, de sobreviver, uma forma de encontrar um minuto que seja de uma de uma falsa felicidade. Porém, se você olha aquilo lá, eu penso que tem que ser feita alguma coisa, né, por aquelas pessoas. Mas por que elas estão ali? Porque elas são pessoas más. Elas fazem o mal para si. Elas fazem o mal para a sociedade. Mas elas são pessoas más. Não, gente, muitas vezes, aí que está a questão do julgamento. Às vezes a pessoa entrou naquele caminho pela falsa ideia de felicidade. Assim também a prostituição, assim também a promiscuidade, assim também as chamadas drogas lícitas, bebida, cigarro e tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que muitas vezes é para a pessoa uma válvula de escape para a dor, é uma válvula de escape para o vazio, onde a pessoa então começa a buscar nisso, naquilo, a sua felicidade, mas não encontra. Aí, por não encontrar, a dor aumenta, e por não conseguir fechar a ferida, abre mais a ferida,
indo constantemente, essa dinâmica do vício, gente. O vício, no início, ele promete felicidade. A pessoa faz, aquilo produz algo gostoso, a pessoa volta a fazer, e assim ela vai, achando que um dia, quem sabe, em algum momento, aquele vício vai dar para ela assim, o céu, né? Mas sempre dá o inferno. Sempre termina no inferno. É sempre uma situação de autodestruição, uma situação de perder a própria dignidade, mas a pessoa vai, por quê? Porque ela acha que ela vai encontrar a felicidade. E Jesus, gente, ele apresenta para nós um outro caminho, que não tem a ver com essas fugas, não. Ele apresenta um caminho de verdade, um caminho. Porém, gente, o que ele apresenta como caminho na sua palavra precisa ser aderida por nós. Por isso que Jesus hoje vai dizer, né, talvez até já sabendo que nós iríamos chamá-lo de Senhor, que os cristãos iriam usar a palavra Jesus é o Senhor. Ele fala assim, não é quem diz Senhor, 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 que entra no reino de Deus, mas é quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então, quando que Jesus de fato é o Senhor da nossa vida? Quando nós dizemos, não é quando nós dizemos, gente, é quando nós vivemos. Entendeu? Por isso que não é uma palavra que dá para ser pronunciada de maneira, digamos, superficial. Por isso que Paulo diz, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Mas nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Podemos, mas o que ele quer dizer pelo Espírito Santo? Quando a pessoa, ela passa a ser guiada na sua vida pelo Espírito Santo, que leva aquela pessoa a fazer de Jesus o seu verdadeiro Senhor. Como? Quando a pessoa, em todas as, digamos assim, as realidades da sua vida, ela busca o que agrada a Deus, o que Jesus fala a respeito daquilo, o que Jesus aponta como verdade para a vida, gente. Então, a vida cristã, ela empenha a gente 24 horas. A vida cristã não é limitada somente ao culto. A vida cristã é vida, é dia a dia, é 24 horas. É uma coisa que deve nos levar à consciência do senhorio de Jesus. E é interessante que Paulo diz assim, se creres no teu coração, se proclamares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 9, se proclamares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, se creres no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, serás salvo. Então, gente, ninguém é salvo antes de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque salvação, gente, não vem antes do senhorio. Senhorio de Jesus vem antes de salvação. Não é? Muitas vezes fala assim, a pessoa vem na frente, aceita Jesus como seu Salvador. Não é aceita Jesus como seu Salvador. Aceita Jesus como seu Senhor. Salvação, gente, ela só é dada quando a pessoa anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Salvação na Sagrada Escritura não é mágica. Salvação na Sagrada Escritura é consequência da vida vivida debaixo do senhorio de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Então, quer ser feliz? Vamos mudar a palavra salvo. Quando a gente fala a palavra salvo, gente, a gente já pensa em ir para o céu. Não é? A gente já pensa para o céu. Se for perguntar para alguém, você é salvo? A pessoa, eu não sei, não morri ainda, vou saber. É para saber. É para saber. Padre, mas eu não morri. Mas por que não morreu? Eu já devia ter morrido. Mas o senhor quer que eu morra? Lógico. Sem morrer, ninguém entra no reino de Deus. Tem que morrer e nascer de novo, gente. Está escrito na palavra. Essa é a teologia do batismo. Mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo. Então, já tinha que ter morrido faz tempo. Morrido para quê? Não é a vida biológica. Morrido para o mundo.
morrido para o pecado, morrido para as falsas ideias de felicidade, morrido para as ilusões dessa vida, gente, que não levam a gente a nada, a não ser a frustração, a não ser o vazio. Faz promessa, mas não entrega, engana. Então, quando é que eu passo a ser verdadeiramente feliz? Não é ter esse prazer, não é sensação, gente, isso não é felicidade, não podemos confundir prazer com felicidade. Pode ser que a felicidade nos traga prazer, mas nem sempre. Prazer é prazer, prazer é sensação física e psíquica. Felicidade, gente, é algo que está na nossa essência, que é colocado dentro de nós. As coisas estejam bem, não estejam bem, eu estou bem. Por que eu estou bem? Porque eu estou bem, estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu estou nas mãos de Deus e estou com a minha consciência tranquila. Com a minha consciência tranquila. Então, por isso que dizer Jesus Cristo é o Senhor, significa também, como significa viver bem dentro de casa, ser um bom marido. Se não for bom marido, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Se não for uma boa esposa, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Se não for um bom filho, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Se não for um bom patrão, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Se não for um bom empregado, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Se não tiver um bom namoro, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Se não for um bom padre, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Entenderam? Por que não? Porque se eu não sou guiado pela palavra de Deus em tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, então Ele não é Senhor. E se Ele não é Senhor, não tem salvação. Veja, Jesus não fala, gente, de céu. Às vezes a gente confunde céu com aquilo que Ele chama de reino dos céus. Não é a mesma coisa. Céu é outra história. O reino dos céus não é lá do outro lado da vida. Reino dos céus significa o governo do Senhor na nossa vida. E chama de reino dos céus por quê? Quando a gente pensa em céu, o que a gente pensa? Em coisa boa, não é? A gente não pensa em céu uma coisa ruim. Se eu falar para vocês céu, o que vocês pensam? Todo mundo vai falar, Padre, paz, harmonia, alegria. Inferno, não, aí já é confusão, já é sofrimento, já é angústia. Então, por isso que Jesus fala reino dos céus. Quando Cristo reina, governa a nossa vida se transforma em céu, gente. Céu não é um negócio para depois da morte. Aquilo é só amplificação do que a gente vive aqui. Entender é só amplificação. Se uma pessoa ela já vive no céu, para onde que ela vai? Para onde ela sempre esteve. Nós não vamos para lugar nenhum, gente. Nós não vamos nem para o céu, nem para o inferno. Nós já estamos num lugar ou no outro. Nós só vamos amplificar de uma forma que é chamada de eterna, né? Quer dizer, uma qualidade assim muito grande, que eu vou sentir plenamente aquilo que eu chamo de céu, chamo de inferno. É esse que é o sentido de vida eterna ou morte eterna, né? Não é o sentido de viver para sempre, de acabar, não é isso. Mas é no sentido de que eu amplifico. Então eu estou onde? No céu ou no inferno? Só existem esses dois lugares, gente. São chamados novíssimos do homem, né? Na Bíblia, na doutrina católica. Os novíssimos do homem, que já nem sabe o que é isso. Né? Quem é jovem há mais tempo aprendeu isso na catequese. Hoje a maioria nem sabe. Novíssimo, quer dizer, coisa nova? Não, novíssimo quer dizer destino. Destino do homem, céu ou inferno. Mas e o purgatório? Purgatório não é destino, é passagem. Então só existem dois destinos, ponto de chegada: céu ou inferno. Gente, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Aí você já sabe qual o destino: céu ou inferno.
Antigamente, eu sempre ouvi assim, né? Hoje existe uma teologia que ela ameniza muitas coisas, talvez tentando corrigir aquela ideia errada de Deus, né? de castigo. Ela acabou indo para um outro lado. Eu vi muitas vezes, quando eu fazia teologia, que inferno ou não existia, ou se existia, ninguém ia para lá. Eu acreditava nisso mesmo. Não, de fato, se Deus é bom, o inferno não existe, ninguém vai para lá, não é? Mas aí eu comecei a ver gente no inferno. Aí eu comecei a acreditar. Existe o inferno. Eu não acredito naquele inferno, né, da mitologia, de Dante, né? Esse é o inferno de Dante, da fantasia. É algo muito pior, gente. Em que sentido que é pior? Não é nada de externo, de fogo externo. Até porque nós não teremos corpo para queimar. Mas a Bíblia fala de fogo, mas não é o sentido literal de fogo, apesar de muita gente falar que ter visto lugar assim. Mas eu creio, gente, que é a forma como Deus comunica a nossa mente para a gente entender. O que significa fogo, gente? Algo que consome, que causa dor, né? Veja um queimadinho de nada, você põe a mão na panela quente, nossa, que coisa horrível, né? Você queimar, já imagina uma pessoa queimar inteira no fogo. O que significa isso, gente? Que a pessoa está em sofrimento atroz. Olha, quanta gente eu já vi no inferno. Muita. Eu não falo, gente, que a pessoa está com depressão, que ela está com problema. Isso não é inferno. Isso não é inferno. Eu falo quando a opção de vida de uma pessoa é viver mal. Isso é inferno. A opção de vida. Não são os problemas da vida. São sofrimentos humanos. Dor humana, né? Mas quando a pessoa faz uma opção. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu conheço, que está jogada na rua, que eu conheço a família. Eu cheguei e falei para ela assim, olha, eu posso te ajudar. Falei com o pessoal da Fazenda Esperança, posso te ajudar. Você pode ir para lá, a gente pode tentar te ajudar, porque a família dele sofre muito pela situação dele por aí. Ele me respondeu, não quero. Não, mas eu não quero. Que opção é essa, gente? Da pessoa viver mal, não é uma pessoa má, mas viver mal e não querer sair daquilo. Olha, gente, nós temos que querer. E o que é querer, segundo a palavra de Deus? Trazer a palavra para a nossa vida. Aí, gente, eu termino com isso. Jesus ele diz assim: aí você estrutura a sua vida sobre rocha, sobre areia. Aí ele vai falando das diversas situações, né? Primeiro ele fala de uma chuva fina, depois ele fala de uma chuva mais forte, depois ele fala de um verdadeiro vendaval que virá sobre nós. O que é isso? Sofrimentos da vida, as dificuldades, as tentações, né? Os momentos que somos colocados diante de uma situação difícil. Se a gente está em Deus, faz uma escolha por Deus, gente, mesmo tendo que passar por essas dificuldades, a gente passa na escolha de Deus. E Deus nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda, nos consola, nos cura, nos liberta, luta por nós, nos ilumina na escuridão. Gente, Deus é maravilhoso. Mas Deus não faz nada por nós se a gente não quiser, se a gente não deixar. E o que é querer e deixar? Pedir ajuda para Deus, todos nós pedimos, até ateu. Quando o calo aperta, ele pede ajuda para Deus, que ele diz não acreditar. O apóstolo Tiago fala assim, vocês creem em Deus? Grande coisa. O demônio crê e treme. Quer dizer, vocês pedem ajuda para Deus? Grande coisa. Não é pedir ajuda para Deus, mas por que Deus não me ajuda? Porque eu não estou com Ele. Todo mundo gosta do Salmo 22, 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade ou mentira? É verdade.
nada me faltará. Mas já perceberam que tem a primeira parte, que às vezes nós não queremos viver? O Senhor é meu pastor. Então, para Ele poder me guiar, eu tenho que deixar que Ele seja o meu pastor, que Ele guie a minha vida, que Ele oriente a minha vida, por meio da sua palavra. Caso contrário, vai me faltar. Por que vai me faltar, gente? Porque eu fiz a opção que falte. Eu vou passar pelo vale escuro da morte. Nada temerei. Por que eu não temerei? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Então eu passo, eu enfrento, eu sofro, mas eu venço, eu estou lá. Eu não estou na escuridão, eu estou na luz. Mas se Deus não é a minha vida, Jesus não é o meu Senhor, e Ele não guia a minha vida, eu clamo a Deus, Ele não me escuta. Por que Ele não me escuta? Porque eu não o escuto. Gente, presta atenção nisso. Se eu não escutar a Deus, Deus também não me escuta. Por quê? Porque Deus Ele não vai me guiar por mágica. Por mágica, Ele me guia pela palavra. Gente, a maior parte dos nossos problemas, a maior parte, olha, diga se eu estou mentindo, a maior parte dos nossos problemas fomos nós mesmos que criamos. Sim ou não? Nós mesmos que criamos. É resultado das nossas más escolhas. Aí a gente fala, Deus me ajuda, Deus me salva, Deus não faz nada por mim. Sim, porque eu não ouvi. Ele sempre fez, gente. A gente quer uma ajuda emergencial, mas Deus sempre esteve do meu lado, dizendo, me ouça, não vai por aqui. Não faz assim, não escolha isso, não busque isso. E nós, estou nem aí, muito chato, Deus é muito chato, né? Palavra de Deus incomoda, eu não posso fazer nada, só me cerceia a liberdade. Tá bom, Deus não prende ninguém, joga raio na cabeça de ninguém. Quer viver assim? Viva assim. Arque com as consequências. Construiu a casa na areia. Virão as chuvas, isso vem para todo mundo, virá a tempestade, virá o vento forte, e a casa caiu. Já viram essa frase? Casa caiu. Casa caiu. E a casa caiu. Mas por que a casa caiu? Porque estava mal construída. Casa aqui, gente, é vida, vocês entenderam bem, né? É vida. A vida caiu. Por que a vida caiu? Por que a vida está desmoronando? Por que a sua vida está desmoronando? Ah, padre, eu fiz umas escolhas. Aí. Não sei por quê. Está tudo bem. Eu estou com Deus, então não está caindo, não. Porque a sua casa é Deus e Deus não cai. Agora, se a casa for ilusão, cai mesmo, gente. O que é casa feita na areia? Casa construída na ilusão da vida, na ilusão da felicidade, da falsa felicidade, na ilusão de que tudo que passa é eterno, quando nós nos esquecemos que eterno é Deus. Eterno é Deus, gente, olha, não tem como viver sem Deus, não tem. Não tem como viver, não é sem Deus, crença em Deus. Não tem como viver sem aderir à palavra de Deus, porque é viver mal. Olha a nossa sociedade, gente. Hoje a nossa sociedade faça, né, o que quiser. O que quiser. Né? Meu corpo, minhas regras. Olha para ver, meu corpo. A palavra de Deus fala, não é meu corpo, o corpo pertence ao Senhor. Meu corpo, minhas regras. Eu sou livre. Quero fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade. Porque hoje a ideia de ser livre é fazer... Gente, desde quando fazer o que a gente quer é liberdade? Será que é só na minha cabeça que passa vontades malucas ou na sua também? Hein? A gente é cheio de ideia maluca, gente. Como que a gente vai seguir as ideias malucas da nossa cabeça? Então, como que a gente vai ser feliz fazendo o que a gente quer? É exatamente o contrário, é não fazendo o que a gente quer que a gente vai ser feliz. Porque o que a gente quer é birutice.
E a nossa humanidade, gente, quer fazer o que quer. Olha as coisas que estão fazendo. Olha o mundo biruta que está vivendo. Eu costumo chamar esse mundo de hospício a céu aberto. Hospício tem esgoto a céu aberto, também é. Mas é hospício, é uma loucura tão grande, tão grande, tão grande. Aí todo mundo faz de conta que não tem loucura, que está tudo bom, né? Uma pessoa dizer que ela agora que ela é cachorro, ela não é mais gente, está tudo bem, não é loucura. Gente, onde nós vamos parar? Ah, padre, mas veja o resultado daqui a alguns anos. Agora, gente, é tudo festa, é tudo bonito, é tudo maravilhoso. Mas daqui a alguns anos, gente, eu falo para que seja de maneira geral, porque de maneira particular já está sendo agora. Agora, um vazio que nunca se experimentou na humanidade. Porque a ideia da liberdade é falsa, ela não entrega o que promete, a decepção e a frustração está tão grande, né? As pessoas que queriam, e não vamos julgá-las, porque elas querem a felicidade. Todo ser humano quer a felicidade, não é maldade, é busca de felicidade. Mas como a busca de felicidade está sendo fora de Deus, da sua palavra, gente, nós estamos construindo uma casa de ilusão. E toda casa de ilusão, mais cedo ou mais tarde, desaba, porque não é real. Como é que o nosso mundo vai mudar? Quando se voltar para Deus. Não é ir na igreja, encher a igreja de gente vazia. Não é isso, não vai mudar, gente. Não é a igreja cheia que muda. É gente discípula. É gente que acolhe a palavra. Padre, mas tem alguém assim que acolhe? Não, gente, todos nós estamos tentando, buscando, mas nós temos que querer, gente. Deus sabe dos nossos limites e nos ajuda, né? Romanos 26 fala assim, 8:26, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Mas não vem em auxílio da nossa safadeza, mas da nossa fraqueza. Eu sou fraco, então o Senhor vem, eu quero, mas às vezes eu não consigo. Paulo disse, eu faço mal que não quero, não faço o bem que quero, mas graças a Deus que Jesus me ajuda, eu quero, eu vou, eu tento, eu me arrependo, eu peço perdão para Deus, eu levanto, eu quero. Eu tenho a força do Espírito Santo que continua gritando em mim que Jesus Cristo é o Senhor, mas eu venço a igreja, mas o meu dia a dia não tem nada a ver. Então eu estou fadado a construir uma casa de ilusão que vai desabar mais cedo ou mais tarde. O que a gente quer? Vamos ficar em pé? O que a gente quer? Que casa nós queremos construir? A casa de Deus ou a casa da ilusão? Se for a casa de Deus, gente, exige mais do que vir à igreja. Exige mais do que simplesmente orar. Casa de Deus significa obediência. Aí haverá salvação se houver obediência. Sem obediência, isso pede de nós o quê? Arrependimento constante. A palavra de Deus tem como palavra-chave arrependimento, que não é remorso. Dar um passo adiante. Hoje é dia. Lógico que se você deixou o Espírito Santo falar com você, o Espírito Santo deve ter falado para você como fala para mim. Tá bom, mas olha, tem áreas da sua vida onde Jesus Cristo não é o Senhor. Verdade. Tem muitas áreas da minha vida, eu creio que tem muitas áreas da sua vida, Jesus Cristo não é o Senhor. Mas eu quero que Ele seja. Gente, eu quero que Ele seja. Todos os dias eu faço, Senhor, tem misericórdia de mim, me arrependo. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor dessa área mais difícil, qual eu tenho dificuldade de me submeter, mas eu entrego ao Senhor. Eu vejo, gente, que o Senhor pouco a pouco vai tomando posse. Pouco a pouco. Eu não posso ser hoje o que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor hoje e melhor ainda amanhã, até que a gente vá nesse caminho, até que chegue aquele dia que Paulo diga assim, que nós seremos transformados num piscar de olhos, onde Deus completará a obra iniciada. Pai querido, nós estamos na Tua presença.
Tua palavra é viva, é poderosa e ela pode nos transformar. Ela tem poder de nos transformar quando nós a colocamos na nossa vida em prática. Não só somos ouvintes, mas somos vivenciadores da palavra, Deus. E nós queremos nessa noite proclamar de verdade: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Comece a proclamar isso sobre áreas da sua vida. Quem sabe seja a área da afetividade, da sexualidade, das responsabilidades, das finanças, dos temperamentos, dos relacionamentos. Proclame sobre a sua vida: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha afetividade. Jesus Cristo é o Senhor da minha sexualidade, por vezes desregrada, descontrolada, desequilibrada, mas Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero que seja. Submeto a minha sexualidade a Cristo. Submeto o meu temperamento colérico, meu temperamento difícil, eu submeto a Cristo para ser o Senhor do meu temperamento, Senhor dos meus relacionamentos. Senhor, eu tenho às vezes ido para relacionamentos tóxicos, tenho sido tóxico no meu relacionamento com as pessoas, tenho tomado posse das pessoas, tenho me deixado dominar pelas pessoas, tenho usado as pessoas, tenho me apegado às pessoas como se elas fossem o sentido da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor dos meus relacionamentos. Jesus Cristo é o Senhor das minhas finanças. Senhor, eu tenho sido tido pelas minhas finanças, pelo meu dinheiro, pelo meu trabalho, pelo meu cargo. Mas hoje eu submeto, Senhor, tudo isso ao Senhor. Não quero dizer Senhor, Senhor da boca para fora, mas quero a graça, poder viver o Teu senhorio na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Age na minha vida, age na vida dos meus irmãos e irmãs. Age, Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, não ser pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, poder de Deus, força de Deus, vem sobre nós na noite de hoje. Opera poderosamente nesse lugar. Esta é uma noite de cura, é uma noite de libertação, uma noite de restauração, e é uma noite, Senhor, para que a Tua palavra nos santifique, a Tua palavra nos purifique, a Tua palavra nos transforme, a Tua palavra nos faça de novo. Vem, Espírito de Deus, vem com Teu poder na noite de hoje. Opera neste lugar, realiza a Tua obra de restauração, Senhor, de transformação, Senhor. Vem, Senhor, vem nos regenerar, vem nos levar novamente àquela realidade primeira, Senhor, de relacionamento obediente ao Senhor. Sem obediência, sem arrependimento, não há como continuar, Senhor. Por isso, na noite de hoje eu me arrependo de não tê-lo como Senhor de todas as áreas da minha vida, e desejo ser obediente à Tua palavra, ouvir e praticar, querer praticar a Tua palavra, Senhor. Muda o meu coração, muda os nossos corações, realiza a Tua obra neste lugar. Senhor, não queremos ser uma igreja fria, uma igreja morna, queremos ser uma igreja santa, uma igreja conduzida pelo Teu Espírito, uma igreja viva no poder do Teu Santo Espírito, uma igreja, Senhor, obediente, uma igreja discípula. É o que nós queremos, Deus, é o que nós queremos. Jesus Cristo, vem ser o Senhor, o dono, reina em nós,
que haja o reino dos céus, o reino da felicidade em nós. Meu Senhor e meu Deus, diga isso, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, canta isso, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, no amor pelos irmãos. Então levanta a sua mão e vamos proclamar nossa fé. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor da minha afetividade, da minha sexualidade, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, do meu temperamento e de tudo que faz parte da minha vida. Eu proclamo e quero que Jesus Cristo seja o Senhor. E é pela fé o Senhor, o dono da minha vida. E eu proclamo, tendo Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu sou salvo. Eu sou salvo. Porque o Senhor me salva para o seu reino eterno. Amém. Amém. Aleluia. Aplaude o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos e proclamamos Jesus Cristo como Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Erga seus braços, canta isso. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Amém. Amém. Por isso, gente, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus.
Tão pouca gente gosta de ouvir a palavra de Deus. Hoje deve estar cheio de católico, lá vendo novela, vendo documentário, vendo tantas coisas que não salvam, só ilude. E poucos ouvem a palavra de Deus. Por isso, poucos entrarão no reino de Deus. Jesus deixa bem claro sobre isso. É um pequeno rebanho. Então que a gente possa fazer parte deste pequeno rebanho que ouve e coloca em prática a palavra do Senhor. Amém. Amém. Passamos o nosso ofertório.